Então, hoje nós teremos abertura musical do Jairo, com o coral Madrigal Acalanto. O Jairo e esse coral, ele tem nos presenteado algumas vezes na casa, trazendo a música como uma forma de harmonização do ambiente. Bom dia a todos. Eu sou maestro do Madrigal Acalanto. Este é um grupo independente. São senhoras que se organizaram e me contrataram para realizar música todas as sextas-feiras, das 17 horas às 18h30. Então elas acharam o local, se organizaram e nós ensaiamos para podermos estar aqui, como o dia de hoje, cantando para vocês. Nós vamos fazer 4 peças. A primeira, uma Ave Maria brasileira. Em seguida, nós faremos Caçador de Mim, da música mineira, de Milton Nascimento. Depois, Luar do Sertão. E para encerrar, uma música do Cartola, A Sorrir. Espero que todos apreciem. São 4 peças bem curtas, mas muito significativas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mas
Muito obrigado. Eu queria agradecer ao convite da Casa de Jesus. Para a gente sempre é um grande prazer estar cantando aqui. E nós vamos então encerrar com A Sorrir de Cartola. Hoje nós vamos ter a presença, estamos tendo a presença do Augusto Cantuso Neto com o tema Vida, Desafios e Soluções. Olá, muito bom dia a todos. Que Jesus, aquele que Deus nos concedeu conhecer como modelo e guia da humanidade, possa ser sempre inspirações em nossas vidas, para que nós possamos, como diz o Cartola, sempre levarmos a vida a sorrir e não a chorarmos. Quando nós falamos a respeito da vida, dos nossos desafios e a busca das nossas soluções, alguns anos atrás nos recorda uma pequena narrativa de uma senhora cuja grande habilidade era em torno da jardinagem. Ela já estava na idade avançada, praticamente octogenária, e ela dizia que sempre gostaria de ter deixado alguma coisa que contribuísse para que as pessoas pudéssemos viver um pouco mais alegres, um pouco mais harmoniosas. E ela se recordava de um momento muito especial da sua vida, na sua infância, quando ela morava em uma casa no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que era tradicional naquela época. A casa ocupava uma área central de um terreno relativamente grande
E nos 4 lados dessa casa eram rodeados por jardins. E ela então, certa manhã, começa a narrar, Ruth Strout, que ao descer a escada da sua casa, ela avistou por uma das janelas que dava para as varandas e para o jardim, que os seus 2 irmãos estavam muito tristes, porque eles estavam enterrando um cachorrinho que era deles e era da família. Ela dizia que não gostava lá tanto do cachorrinho, mas ela se entristeceu. E como viu os seus irmãos chorando, ela também começou a chorar. O seu avô, percebendo aquela situação, chamou-a de lado e disse: Ruth, se você me permitir, eu gostaria de lhe ensinar alguma coisa. Você está vendo desse lado os seus irmãos tristes com a morte do cachorrinho. Me acompanhe. Atravessou a sala, abriu uma outra janela, pulou, atravessou outro terraço e foi ao jardim, puxando a neta pelas mãos. Eles se aproximaram de um roseiral, algumas rosas que eles haviam plantado alguns meses antes. Ele colheu uma com muita delicadeza e ofereceu à sua neta. Ela pegou aquela rosa, colocou-a diante do seu nariz e disse: nossa, meu avô, que perfume, que coisa linda essa rosa que nós plantamos há pouco tempo. E aquela tristeza estava longe. Ele então tomou-a novamente pelos braços, voltou, pulando a janela para o meio da sala e disse assim: Ruth, nas nossas vidas nós sempre temos 2 janelas, uma janela da tristeza e do outro lado a janela da alegria. Se nós ficarmos sempre olhando para a janela da tristeza, nós vamos viver tristes. Se nós olharmos para a janela da alegria, nós vamos ser felizes. O que nós não podemos é nos esquecermos que quando estivermos na janela da felicidade, que sempre existe alguém na janela da tristeza, então que nós possamos estender as nossas mãos e ajudar a essas pessoas. O poeta inglês Stevenson dizia que quando uma porta se fecha nas nossas vidas, 99 outras se abrem e nós não prestamos atenção em nenhuma delas. Então, quando nós olhamos para alguns aspectos das nossas vidas, quantas vezes nós temos dificuldade em entender o seu real significado? O Livro dos Espíritos traz uma das mensagens das mais fascinantes a respeito da composição do nosso universo: Deus, Espírito e matéria. Se nós estamos vinculados à matéria e somos seres espirituais, convém que nós tenhamos pelo menos algumas ideias básicas a respeito do significado da vida ou de vida como si mesma. Joana de Ângeles, nessa obra em que ela fala a respeito exatamente da vida, dos desafios e das soluções, ela nos propõe alguma coisa a respeito do significado da vida. Ela diz que, utilizando-se das premissas materialistas, a vida é um conjunto de propriedades e qualidades graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantém em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas. Veja lá que é uma coisa bem estranha. Se nós olharmos essas propriedades que nós temos, graças às quais nós conseguimos viver, nós montamos um corpo orgânico e nós não prestamos atenção dele. Porque nós temos aproximadamente, segundo os pesquisadores, 70 trilhões de células no nosso corpo. E que se renovam constantemente. A cada 7 anos somos uma pessoa nova, porque as nossas células acabam se modificando. O problema, segundo os especialistas na biologia, é que nós temos no nosso DNA um tal de telômero, por isso que nós vamos ficando mais velhinhos a cada vez. Mas 70 trilhões de células. Se nós olharmos 100 bilhões de neurônios na nossa área cerebral, uma especialista na área do cérebro diz que 100 bilhões de neurônios equivale ao número de árvores da floresta amazônica. É muita árvore, é muito neurônio para todos nós. Se nós olharmos as veias, as artérias, nós temos 160 mil quilômetros no nosso corpo de artérias e de veias e de pequenos vasos. Então essa vida em abundância não é simplesmente esse conjunto de propriedades. Ela acaba consubstanciando em algo que somos nós. Aquilo que Francisco de Assis chamava do jumentinho, aquele que auxiliava-nos a carregar o nosso ser espiritual. Quando nós olharmos agora pelo lado puramente da biologia, nós vamos nos deparar com algumas informações. A biologia moderna, por exemplo, declara que a vida
é composta de entidades materiais altamente organizadas, produzidas por um longo processo de evolução e compostas por moléculas. Bastante simples, bastante materialista. Se nós pegarmos Emesh e El-Hanai, que são os maiores autores na área da biologia, eles vão dizer que a visão tradicional de definição de vida inclui duas proposições centrais. A vida como tal não pode ser definida, daí porque uma definição clara não é encontrada. A questão da definição de vida não é importante para a biologia. Veja que são declarações a respeito dessa beleza que se chama vida, que vale muito mais a pena viver cantando. Se nós olharmos só essas definições da biologia, desculpe-me os biólogos, mas nós vamos viver chorando, como disse o Cartola. Quando nós olhamos para esse conjunto, na verdade, que acaba formatando toda a nossa essência de vida, nós vamos recorrer novamente a Joana de Ângeles, porque ela diz, literalmente a todos nós, que a vida, no entanto, é Deus. E por isso, ainda difícil, se não impossível de ser compreendida plenamente, além das manifestações que fazem parte do processo da realidade de todos os seres. Sempre nos recorda, na introdução, na parte primeira do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec fala a respeito do primarismo das nossas criações, ele questiona a espiritualidade a respeito de Deus. E os Espíritos respondem a ele que Deus existe, é o que basta nós sabermos. Porque se nós tentarmos penetrar nesses meandros a respeito da existência de Deus, e nós descobrirmos algo que não deve ser descoberto, porque não saberíamos dizer se é real ou não, nós estaríamos adentrando em um grande labirinto. Porque nós correríamos o risco de exaltarmos alguma coisa que de fato nós não saberíamos. Então a existência de Deus é de fato aquilo que nós necessitamos para responder pelas nossas vidas. E nós, os espíritas, temos aquilo que chamamos de um certo conforto do ponto de vista psicológico, até filosófico. Porque hoje, se nós olharmos para as definições da biologia e para as definições dos espiritualistas, nós vamos encontrar quase que uma guerra de ideias ou de ideais, porque alguns são evolucionistas, somente acreditam nos princípios da evolução através do acaso de uma molécula primordial e que foi se multiplicando, multiplicando, e hoje estamos todos nós aqui vivenciando esse enorme gigantismo molecular. Do outro lado, nós temos aqueles que são os criacionistas, mas não são evolucionistas. Nós, os espíritas, como dissemos, temos um certo conforto, porque nós somos criacionistas, acreditamos na existência de Deus e na criação divina, mas também somos evolucionistas, porque entendemos que Deus nos concedeu a chance de, por nós mesmos, modificarmos as estruturas das nossas próprias vidas. Então, através desse largo processo da evolução, é que nós conseguimos administrar isso que hoje nós chamamos as nossas vidas, repletas ou não dos nossos desafios. Quando nós olhamos para esses aspectos de Deus, sempre nos recordamos que gostamos, na verdade, de culparmos a Deus por tudo que nos acontece. Porque somos vinculados a qualquer clamor religioso, frequentamos templos de toda espécie, mas quando as coisas saem da maneira como nós entendemos que elas não deveriam acontecer, nós nos lembramos mais ainda de Deus. Por que é que Ele fez isso comigo? Por que é que isso tinha que acontecer justamente com a minha pessoa? É o resultado do chamado Deus antropomórfico, o Deus na forma de homem. Porque se nós olharmos para todas as estruturas em que se reconhece a existência de Deus, a maioria delas leva Deus a ter comportamentos muito semelhantes dos nossos. Porque Deus é vingativo, Deus escolhe um povo em detrimento de outros, mata uns para favorecer outros. Então dizem alguns especialistas que desde que Michelangelo pintou no teto da Capela Sistina aquela imagem de Deus de barbas longas e braços compridos apontando para Adão, a nossa vida virou um transtorno. Porque Deus ali mandou Adão trabalhar. Olha que coisa horrorosa, trabalhar, para que pudesse ter o sustentáculo através do próprio suor. Mas os Espíritos nos dizem que quando Allan Kardec perguntou qual é o limite do trabalho,
a resposta é o limite das nossas forças. Então nós temos que pensar a respeito de Deus sob um outro aspecto. Encontramos, algum tempo atrás, em uma obra, uma mensagem de um homem muito particular, Reinhold Niebuhr, um grande pensador na região oriental. Ele teve a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito de Deus e pediu assim: que Deus me dê. Porque nós sempre pedimos alguma coisa para Deus, nunca lembramos de não pedir nada para Deus. É incrível. Será que o senhor, aquela barganha, será que o senhor podia, ainda mais aqui no Brasil, quebrar o galho, resolver um probleminha aqui, outro ali? Mas Reinhold foi um pouquinho adiante. Ele diz assim: que Deus me dê, na verdade, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Que Deus me dê coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. E vai um pouco além, e a sabedoria para saber a diferença. Porque às vezes nós não reconhecemos essas diferenças. Então os cuidados que nós temos que ter a respeito de como nós analisamos os aspectos das nossas vidas. Se nós retornarmos então agora a Joana de Ângeles, nós vamos perceber que ela faz também nessa sua obra uma análise bastante interessante a respeito do que significa esse ciclo evolutivo no qual todos nós estamos vinculados. Ela diz que, como é inevitável, no suceder dos ciclos da evolução, as conquistas e os prejuízos de cada experiência se refletem na imediatamente posterior, exigindo maior contribuição do ser para depurar-se e desenvolver outros segmentos que nele jazem aguardando oportunidade. Jesus dizia de uma forma muito semelhante: semeia e a colheita. A semeadura é livre, a colheita obrigatória. É exatamente o que Joana de Ângeles se refere. Porque é inevitável que no suceder desses momentos evolutivos, nós tenhamos a oportunidade de recompormos-nos diante da nossa própria consciência. Se nós olharmos esses aspectos da evolução, que nós já comentamos, falamos dessa beleza que chama-se o corpo humano, se nós pensarmos a respeito de uma única parte do nosso corpo, o cérebro, por exemplo, o Chico Xavier dizia que o cérebro é a gaveta onde o ser espiritual armazena tudo de que necessita. E quando nós precisamos, vamos lá, abrimos a gaveta e retiramos a ideia ou retiramos o ideal. Mas esse nosso cérebro é algo fantástico. Se nós olharmos a obra de André Luiz, que fala a respeito de evolução em dois mundos, ela é muito particularmente semelhante à proposta materialista, por exemplo, do Dr. Paul MacLean, um neurocientista que analisou a evolução do nosso cérebro. E ele começa narrando que a nossa evolução cerebral data de aproximadamente 250 milhões de anos, onde nós começamos com o chamado cérebro repetílico. E todas as vezes em que nós reencarnamos, todas as vezes em que nós formamos através do óvulo e do espermatozoide o primeiro zigoto, e aí começa aquela multiplicação celular, nós de certa forma revemos toda a chamada filogênese, porque o nosso cérebro na formação fetal ocupa exatamente aquilo que o Paul MacLean chama de sítios arqueológicos, porque a formação cerebral inicia-se com o complexo R, ou nosso cérebro repetílico, é aquele mesmo cérebro das cobras. Eles dizem até que por isso que até hoje nós damos umas rabadas uns nos outros, é função do nosso cérebro repetílico. Depois, com 100 milhões de anos, começa o nosso sistema límbico, o nosso cérebro emocional. E mais recentemente, o neocórtex, esse que nos faz ajustar as ideias, que nos auxilia a não termos mais um pensamento truncado, e sim um pensamento analítico. Então são 250 milhões de anos de formação cerebral. O homem, o ser hominal, como também coloca o Espiritismo, e que André Luiz repara nessa obra de evolução em dois mundos, teríamos aproximadamente 200 mil anos apenas de existência. Então o nosso cérebro se formou lá atrás para que nós possamos vivenciar hoje a hominilidade. Então nós temos algo fascinante em torno da própria evolução, daquilo que passamos. E se nós hoje tomamos os cuidados de conhecermos a essência do nosso ser, todo esse processo da evolução, mesmo que seja de 200 mil anos para cá, nós vamos perceber que devemos valorizar e muito as nossas vidas, porque já passamos por dificuldades das mais atrozes.
hoje pensamos que algum momento que passamos dessa ou daquela dificuldade seja muito grave, nós já passamos por outra muito mais saliente, muito mais incompreensiva. Basta nós assistirmos a algum filme que retrata a Idade Média. Alguém já prestou atenção? Ninguém toma banho, né? Só come batata. É uma coisa medonha, é uma coisa horrorosa, e faz 500 anos atrás. Então nós passamos por dificuldades atrozes. A vida média, naquela época, era de 40 anos. Hoje, dizem que a vida começa aos 40. Ninguém explica onde. Quando nós chegamos aos 40, nós descobrimos que ela começa na farmácia. É remedinho para isso, remedinho para aquilo. E depois estávamos conversando, e quando chegamos depois dos 60, meu pai até disse que depois dos 60, se nós despertarmos, sentarmos na cama e não tivermos nenhuma dor, deita outra vez porque já morreu. Então, a nossa vida hoje é em abundância, mas nós passamos as dificuldades e hoje estamos aqui ainda aprendendo como eternos aprendizes da vida, é o que sempre nos narra Joana de Ângeles. Então, se nós prosseguirmos um pouco mais para entendermos esse significado de todos esses processos nos quais nós passamos nas nossas vidas, nós vamos entender que, na verdade, eu estou meio ruim ainda no meu computador aqui. É um pouquinho de ferrugem. Então, Joana de Ângeles diz que nós, o Espírito, portanto, em curso nas suas realizações, repete por atavismo automatista as mesmas experiências, particularmente as que malogrou, até que fixar novas aprendizagens. Quando nós olhamos para o nosso planeta, esse belo planeta Terra, o planeta azul, como disseram alguns astronautas, é realmente uma maravilha nós olharmos ele lá do outro lado. As fotografias que nos chegam mostram que o nosso mundo é um dos mais belos planetas. No entanto, segundo a classificação de Allan Kardec, nós estamos em segundo lugar, de baixo para cima. Depois dos mundos primitivos, ainda estamos nas provas e nas expiações. Mas estamos a caminho do mundo de regeneração. Então nós somos um mundo que muitas vezes chamam das provas e das expiações. Seria mais sensato nós chamarmos das escolas e dos hospitais. Porque é muito bom nós estarmos na escola. No hospital é mais complexo, mais complicado. Mas na escola é muito bom. E quando nós somos reprovados na escola, o que acontece? Faz de novo. Antigamente era assim, hoje já não é bem assim. Passa de qualquer jeito. Mas na época de alguns anos atrás, repetir de ano era para aqueles que não estudavam, que tinham uma problemática qualquer e não conseguiram cumprir com o seu currículo. Volta e faz de novo. Era terrível, eu passei uma experiência dessa. Fui jogar basquete, resolvi só jogar bola e esqueci da escola. O que aconteceu? Repete de ano, vê tudo outra vez com pessoas diferentes. Era uma experiência. Quando nós passamos uma nova reencarnação, nós estamos vinculados às nossas próprias necessidades. Então Joana de Ângeles diz que ninguém se encontra reencarnado aqui na Terra sem objetivos. Todos nós temos uma necessidade, todos nós temos um objetivo. Esse atavismo automatista que ela chama são as nossas heranças. Nós somos sempre herdeiros de nós mesmos. Então nós trazemos em uma nova reencarnação aquilo que o psiquiatra alemão Carlos Gustav Jung chamou de arquétipo, utilizando-se de uma palavra grega, porque arquétipo significa, como arqueologia, é o estudo das coisas antigas, porque logia, estudo, arque, antiga. Arquétipos são as nossas marcas antigas. Todos nós trazemos marcas do passado, e são essas marcas que são aquelas das quais nós devemos nos deslindar. Daí a oportunidade educativa da reencarnação. Passamos por um determinado processo, agora não fomos aprovados, passamos por ele de novo, agora mais experientes. Devemos, por certo, aproveitarmos a oportunidade e resgatarmos de um passado aquilo que não soubermos fazer. Então diz Joana de Ângeles que todos nós estamos incursos nas nossas próprias realizações. Então agora ela nos chama a atenção exatamente para alguns momentos em que nós passamos pelos chamados complexos perturbadores. Entre eles, nós teríamos dois bastante conhecidos.
o complexo de Édipo e o complexo de Eletra. Segundo Sigmund Freud, quando ele começou a fazer as suas primeiras anamneses psicológicas, ele detectou que o ser humano é caracterizado por duas forças, a agressividade e a força sexual. Como a agressividade foi deixada de lado, a ênfase maior foi dada em torno do chamado sexo. E aí nós começamos a virar animais sexuais. E com isso começaram a se desdobrar uma série de complexidades, entre eles, por exemplo, o complexo de Édipo, o complexo de Electra, que são, na verdade, os chamados distúrbios da afetividade. Porque significa que nas reencarnações transatas, nós poderíamos ter tido um relacionamento afetivo desarmônico com o que é hoje a nossa mãe, no caso masculino, ou com o nosso pai, no caso feminino. E daí constatamos que existe uma série de fatores que são desagregadores de muitas famílias, exatamente pelos excessos de proteção que um dá a um, mas não dá a outrem. E aí começam a surgir as grandes disputas, e com isso os maiores distúrbios da afetividade que se ampliam cada vez mais. Mas não para por aí, porque nós temos outras situações bastante danosas, como por exemplo, os complexos de superioridade e de inferioridade. Alfredo Adler, um outro psiquiatra, que estudou juntamente com Freud e com Carl Gustav Jung esses aspectos psicológicos do comportamento humano, ele chegou à conclusão que nós, na verdade, não só nos ocupamos da área da libido, do sexo, ou da área da nossa agressividade, mas nós também somos dotados de uma qualidade que não é lá uma grande qualidade, mas que se chama a necessidade do poder. Ele deve ter conhecido muito político brasileiro naquela época, porque ninguém quer sair do poder, é uma coisa horrorosa. Então, quando nós olhamos esses complexos, eles acabam surgindo também como fragmentação da personalidade. Porque a personalidade vem da palavra persona. Persona, quem já assistiu aqueles filmes que retratam, mais uma vez, a Idade Média, e que mostravam alguns bailes em que as pessoas se mostravam fantasiadas, elas usavam uma máscara, aquela máscara tinha o nome de persona. Então a área da psicologia diz que quando nós estamos em uma nova vivência, nós nos caracterizamos com a persona, colocamos aquela máscara, o que equivale a dizer que se nós não conseguirmos vivenciar a vida corretamente, nós estamos fragmentando a nossa personalidade. Complexos de inferioridade são aquelas pessoas que se martirizam, o bonzinho, a boazinha, o tempo todo. Ai, irmão daqui, irmão dali. É uma delícia, no centro espírita é uma delícia. Ai, meu irmão daqui, leva para casa. Fica uma semana com ele, devolve rapidinho, não é? Então esses cuidados que nós temos que ter, porque às vezes quando somos dotados do complexo de inferioridade, nós compensamos com o chamado complexo de superioridade. Então somos bonzinhos em determinados momentos e nos outros nós somos sempre os melhores. Deus criou o mundo para o meu deleite. Eu não conheço ninguém assim, mas dizem que tem. Deus criou o mundo para mim. Joana de Ângeles diz que se nós pudéssemos traçar uma linha imaginária em nós, os seres humanos, a partir do diafragma, nós perceberíamos que nós temos as personalidades do diafragma para baixo e do diafragma para cima. Aqueles que só vivenciam os momentos egoístas, egóicos, dos prazeres, diafragma para baixo. Mas aqueles que temos as funções superiores, batimentos cardíacos, a respiração, o pensamento, do diafragma para cima. Então, essas vinculações das personalidades é que nos levam a uma série de distúrbios. Mas Joana de Ângeles vai um pouquinho além. Ela diz ainda que nós temos outros complexos perturbadores, dos chamados quadros fóbicos. Quando nós falamos em fobia, é o medo exagerado. Quantas vezes nós temos medos exagerados de determinadas coisas? Eu conheço pessoas que não podem ver cobra na televisão. Vira o rosto, fica apavorada, tem sonhos noturnos. Pessoas que não podem ver lagartixas. Eu conheço uma pessoa que se ela vê uma lagartixa lá, ela vai embora, sai do salão. É uma coisa, são chamados quadros fóbicos. Então Joana de Ângeles narra alguns deles que são bastante comuns, como por exemplo a claustrofobia. Na época da Idade Média, era muito comum não se conhecer a catalepsia ou a letargia, que foi o que aconteceu muitas vezes na época de Jesus, em que ele, entre aspas, ressuscitava os mortos que não estavam mortos.
estava em um processo de catalepsia. Quem já leu a história de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela com 6 meses de idade passou por um processo de catalepsia. Ele estava sendo enterrado, aquele bebê, quando uma tia apareceu e disse assim, mas ela está viva. Ninguém acreditava, ela chacoalhou, a menina acordou, tinha 6 meses de idade. Durante a sua vida ela passou por 3 processos de catalepsia. Então a claustrofobia é aquele medo que nós temos dos lugares fechados, e muitas vezes são decorrentes de um passado em que nós fomos enterrados vivos, literalmente. E esse processo era tão comum que chegou uma época em que se instalava um pequeno sino nos caixões de defunto. As pessoas tinham uma cordinha que elas balançavam e do lado de fora do túmulo tocava o sino. Devia ser algo apavorante, mas era uma forma de, se a pessoa vivesse, ela poderia chacoalhar o sino, porque ficava amarrado na mão, qualquer mexida o sino tocava. Devia ter uma coisa bastante grave naquela ocasião. Joana de Ângeles nos chama a atenção da agorafobia. São pessoas que às vezes temos uma fobia pelos lugares abertos. É inimaginável, porque ele disse assim, mas um lugar aberto é tão melhor, mas algumas pessoas temos essa fobia, não gostamos de ficar nos lugares abertos, nos shopping centers, nos estacionamentos. Diz Joana de Ângeles que são muitas vezes decorrentes de processos do passado, em que fomos mortos em praça pública, ou que assistimos à morte de outrem, como por exemplo um período da Revolução Francesa, em que as pessoas eram decapitadas em praça pública, e nós estávamos lá obrigados, entre aspas, a assistirmos a esses processos bastante lamentáveis. Então a agorafobia. Mas nós temos alguns mais, como por exemplo, as psicoses depressivas. Dia desses nós estamos ouvindo a respeito do possível suicídio de Robbie Williams, um ator de Hollywood, famoso por alguns livros, inclusive um deles que retrata o suicídio da sua esposa, porque os seus 2 filhos haviam desencarnado em um acidente. A esposa não se conformou, algum tempo depois o marido morre e logo depois ela se suicida. E Hollywood retratou com certa realidade o momento em que eles vão resgatar a sua esposa, que era suicida e estava no vale, bastante difícil de ser resgatada. Dizem que possivelmente ele tenha, através de um processo depressivo, ele tenha partido para a condição mais lamentável da depressão, que é exatamente o processo suicídio. Se nós olharmos a época de Jesus, nós vamos perceber que naquele momento houve também um grande processo depressivo. Se nós olharmos as letras do Evangelho, nós vamos ver, por exemplo, Pedro, Simão Barjonas, que não chamava-se Pedro, na verdade, ele chamava-se Simão. O nome Pedro é um nome interessante, porque naquela época Jesus devia ser alguém que brincava muito com as pessoas, e ele chamou Pedro de Cefas. Cefas significa pedra em aramaico, cabeça dura. E daí de pedra virou Pedro, então virou São Pedro, chefe da igreja. Mas era Simão Barjonas, Cefas, cabeça de pedra, teimoso, cético, não aceitava as coisas com facilidade. Mas quando Jesus foi preso, ele foi questionado se não fazia parte daquele colégio que o acompanhava, e ele por 3 vezes negou Jesus. Entrou em um grande processo depressivo, e o Evangelho narra que ele chorou copiosamente. Chorar copiosamente é um dos aspectos lamentáveis dos processos depressivos, mas logo depois se recuperou. Montou aquela casa do caminho entre Jope e Jerusalém, que foi a primeira casa de caridade cristã no mundo. O processo depressivo hoje, segundo alguns autores, existem mais de 350 a 400 milhões de pessoas depressivas no mundo. Um jornalista americano, Andrew Solomon, ele mesmo, um depressivo crônico, escreveu uma obra de mais de 600 páginas que chama-se O Demônio do Meio-Dia, onde ele descreve os aspectos históricos da depressão, até dizer que há 10 anos atrás, em uma estatística que havia sido feita nos Estados Unidos, havia 25 milhões de depressivos crônicos e outros 25 milhões de depressivos recorrentes, aqueles que entram e saem dos processos depressivos. Então, grande cuidado que hoje as psicoses depressivas nos trazem. Se nós olharmos uma outra área dos nossos complexos perturbadores, nós vamos encontrar as obsessões compulsivas.
Ah, mas eu não tenho nenhuma. Às vezes nós temos e nem nos damos conta. Uma das mais tradicionais hoje é chamada TOC, é o transtorno obsessivo compulsivo. Se nós nos recordarmos de Pilatos, a época de Jesus, narra-se que lá nos Atos dos Apóstolos, logo depois de ter lavado as suas mãos para mandar o justo para a crucificação, ele lavava as mãos o tempo todo, porque se sentia, de certa forma, imundo. Acabou suicidando-se algum tempo depois. Então, os nossos transtornos obsessivos compulsivos, nós chegamos aqui, olhamos os quadros, aí a pessoa olha que lá está torto, vai lá e arruma o quadro, sai arrumando todos os quadros, são os nossos transtornos obsessivos compulsivos. Não pode ver um tapetinho fora do lugar que fica com o pé, até botar ele no lugar. Algumas vezes nós sentamos, não temos o que fazer, fica contando as cadeiras, aí multiplica, já sabe, fica bom. Aí nós chegamos em outro lugar, contamos as cadeiras de novo, contamos as janelas, os vidros da janela. São alguns dos nossos transtornos obsessivos compulsivos. Agora tem um muito comum, que é mexer no tal do celular. É um toque, porque ficamos, parece que com aquele dedo endemoniado, ele não para. Ele não para, fica lá. Às vezes eu vejo a pessoa com as duas mãos, eu falo, meu Deus, como é que consegue? Ainda segura o celular. Eu não consigo nem com uma mão. As pessoas falam com duas, com o dedão é enorme, não, mas consegue, é uma coisa alucinante. E agora cuidado com o selfie, porque o selfie está sendo considerado pelos psiquiatras como um transtorno de comportamento. Porque isso chama-se narcisismo, pelo amor de Deus, existe desde a época da Grécia, Narciso, que se encantou com si mesmo quando olhou para si no reflexo da água de uma lagoa, em uma mata que ele havia sido expulso. Então cuidado com os nossos transtornos obsessivos compulsivos, que eles são muito mais atuais do que nós podemos imaginar. Então quando nós olhamos para esses complexos perturbadores, ainda bem que tem alguma coisa que nos ajuda ou nos atrapalha. Porque de Joana adiante que nós devemos tomar cuidados com os mitos, a ilusão e a realidade. Porque diz ela que quando a criança não consegue amadurecer, e aí nós podemos chamar o ser espiritual, psicologicamente após o período de desenvolvimento do seu pensamento mágico, transfere aquelas construções para todas as fases da sua existência física, mantendo-se um indivíduo mendaz que se refugia na criatividade imaginativa para libertar-se das responsabilidades dos atos imaturos. Quando ela fala mendaz, eu tive que procurar o dicionário, ainda bem. Tem coisas que Joana Dias escreve que só com o dicionário dos bons ainda, porque senão não consegue entender. Mas ser mendaz equivale a utilizarmos-nos na mendacidade, é contar mentira. Simples assim. Então, pessoas que nos tornamos mendazes, contamos mentiras o tempo todo. Aí as pessoas dizem assim, mas tem a mentira branca. Joana diz que não tem mentira policromada, branca, amarela, cor de abóbora. Mentira é mentira, não adianta. E quantas vezes nós estamos com as crianças, e alguém toca o telefone, alguém que nós não queremos conversar, normalmente é algum parente. Diz pro fulano que eu não estou. A criança se assusta. É a mentira branca que nós chamamos, vê lá. E qual é que vai ser a cor de abóbora? Nós nunca sabemos. Então cuidado com a mendacidade, porque tudo isso faz parte dos nossos mitos, das nossas ilusões e as dificuldades que nós temos de separar a ilusão da realidade. Porque se nós olharmos a estrutura teológica cristã, por exemplo, começa com a história de Adão e Eva. Na verdade era uma alegoria para dizer da formação masculina e feminina. Somos os seres que vivemos em determinados momentos das nossas existências, ocupando a fisiologia masculina ou a fisiologia feminina. Mas Deus, veja lá, Deus, volta a Deus, aquele ser antropomórfico que veio aqui na Terra. Hoje, a astrofísica diz que nós temos aproximadamente 100 bilhões de galáxias no universo conhecido, mas Deus veio aqui na Terra. E aí ele não tinha muito o que fazer, montou um bonequinho de barro. Não é? Aí ele soprou as narinas e deu alma a Adão, porque Adão significa em hebraico alma. Mas ele era meio esquecido, porque Adão ficou sozinho. Aí ele veio à noite, Adão estava dormindo, e não devia ter mais barro, porque então ele tirou uma costela do Adão e criou Eva.
E ele era mais esquecido ainda que não soprou a narina dela. Por isso que mulher ficou sem alma até 1880. As mulheres só têm alma faz 100 e poucos anos. Até lá não tinha alma porque Deus não havia soprado. Então nós olhamos para esses mitos do passado, cujo significado acaba sendo o da deterioração do pensamento. Quem é que nunca viu Caim e Abel? Tudo que Caim oferecia a Deus, Deus não aceitava. Tudo que Abel oferecia, Deus aceitava. Ele ficou com inveja, foi lá e matou o irmão. E depois foi expulso para a terra de Nod. E diz lá na Gênesis que ele casou com quem? São os mitos que muitas vezes não se explicam. Agora, Hollywood lançou novamente a Arca de Noé. Eu digo assim, mas não é possível que alguém ainda consiga imaginar que no mundo deste tamanho, há um momento em que chova 40 dias e 40 noites. Aqui em Campinas não chove nem 4 horas. Chove 40 dias e 40 noites, inunda o planeta inteiro. E sobra Noé, a esposa e 3 filhos com 3 noras. Então nós somos todos produtos da promiscuidade, porque se tinha morrido todo mundo, como é que ficou a coisa entre os irmãos e as noras? Pelo amor de Deus, não dá para fazer isso. Se nós olharmos esses conceitos a respeito dos dilúvios, dizem alguns especialistas que faz parte exatamente do nosso inconsciente coletivo, porque todos nós passamos momentos da nossa história em que de certa forma vivenciamos algo semelhante. Aqui no Brasil, nós temos a linda história de Ceci e Peri, quando Tupã diz a ele que faça uma embarcação de uma carnaubeira. Ele então sobe juntamente com Ceci e vem a grande enchente, que é a lenda do início do rio Solimões. Todos nós participamos desses momentos, desses mitos. Se nós olharmos na antiga região da Suméria, havia um daqueles deuses que chamava Gilgamesh, cuja história é exatamente semelhante à chamada Arca de Noé, porquanto quando os rios Tigres e Eufrates se enchiam, havia uma grande inundação regional, nunca de ordem mundial. Então nós temos essas coisas do céu e do inferno. Quem é que sempre diz, eu vivo num verdadeiro inferno? Vive nada, não tem nem ideia do que seja o verdadeiro inferno. Pode ter vivenciado em algum momento do passado, em regiões da erraticidade inferior. Por isso que ainda temos alguns remanescentes e muitas vezes caracterizamos a nossa vida como sendo um momento infernal. São os momentos que trazem alguma coisa do passado. Mas o céu e o inferno, quem é que gostaria de viver naquele céu todo tranquilo? Chega lá, ninguém faz nada. Fica todo mundo olhando para coisa nenhuma, tocando músicas que ninguém ouve, sem fazer nada. Quem é que aguenta ficar mais de 10, 15 dias, e seja uma pessoa dentro da normalidade, ficar sem fazer nada? Ninguém suporta. Então nós temos que ver que são momentos em que esses mitos foram criados. Um amigo nosso, espírita, ele um grande estudioso de toda a historicidade do mundo, ele chegou à conclusão que para que nós não nos ficamos marcados por determinadas questões, por determinados mitos, nós temos que analisar quando isso foi escrito, quando isso aconteceu, para quem isso foi escrito, porque nós passamos por determinados períodos em que há necessidade da criação dos mitos, mas não que sejam perturbadores. Então Joana de Ângeles complementa a sua história dizendo que os mitos que remanescem do período infantil ou da falta de maturidade do adulto, sob a ação de arquétipos específicos, trazem de volta à consideração os velhos conceitos em torno dos deuses, dos semideuses, dos magos, das fadas, dos fantasmas, das crendices que chegarão magicamente para o salvar da maldade humana, da sociedade injusta, dos amigos infiéis. Quando nós estamos no centro espírita, é muito comum as pessoas, chegamos ao centro, conhecemos a estrutura didática, a lógica do espiritismo, que é uma das filosofias mais fascinantes que nós temos possibilidade de conhecer no mundo, mas quando fica sabendo que os espíritos são guias e são auxiliares, ficamos esperando que eles resolvam nossos problemas. É o nosso pensamento mágico.
porque se não conseguir resolver aqui, eu vou lá no Edir Macedo e vou lá na sessão de descarrego, porque lá resolve tudo. Aqui no Centro Espírita é muito fraco, não resolve. Nós ficamos aguardando, esperando que os espíritos façam aquilo que é da nossa necessidade. Então, quantas vezes nós criamos aquilo que já chamamos do bode expiatório? Muitas vezes é Deus. Mas a história do bode expiatório foi narrada em uma obra de Victor Hugo, que foi psicografada pelo Divaldo Franco. Eu nunca tinha conhecido essa história até que eu li a obra. Porque ele diz que na época do judaísmo antigo, até na época de Jesus, aquele grande templo lá do Monte Moriá, em Jerusalém, o templo de Salomão, que tem alguém repetindo aqui no Brasil agora, esse templo tinha uma característica muito peculiar. Aqueles que podiam pagar para o sacerdote execrar um bode, assim o faziam. Porque colocava-se o bode no altar, e aí o rabino começava a dizer: maldito, pega a culpa de fulano, leva a culpa de fulano, e mais isso. E depois que acabava toda aquela romaria, ele levava o bode a um precipício e despejava o bode. Era o chamado bode expiatório, que expiava os pecados daquele fulano. Até hoje, na Espanha, pasmem os senhores, existe o bode expiatório. Em determinadas regiões do interior da Espanha, coloca lá o bode no alto do campanário da igreja, fica todo mundo embaixo xingando o infeliz do bode, despejando no bode os seus pecados, e depois vem o sacerdote, corta a corda e o bode espatifa-se no chão. São coisas lamentáveis ainda do nosso mundo, de provas e de expiações, hospital e escola. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas que se chamam, como Joana de Anjos também coloca, de crendice. Porque está cheio de crendice no mundo. Então um amigo nosso escreveu um artigo falando a respeito da diferença entre crença e crendice. Porque ele diz que muitas vezes nós usamos os amuletos dos mitos, andamos com aquele crucifixo enorme, tem uns que quanto maior, melhor. Então ele diz que é uma grande diferença, porque crendice, segundo ele, é andar com Jesus no peito. Agora crença é ter peito para andar com Jesus. É bastante diferente quando nós abandonamos os nossos mitos e vamos às nossas realidades. Então diz Joana de Ângeles que nós vamos conseguir vencer esses aspectos dos complexos e tudo mais, transitando da ilusão para a realidade. Então ele diz que o homem e a mulher despertos para os deveres atravessam os diferentes estágios das necessidades primárias sem apegos ou aprisionamentos. O que equivale a dizer que nós estamos prontos para adotarmos novos parâmetros nas nossas vidas. Nós não necessitamos mais da astúcia, porque às vezes nós queremos, como todo bom brasileiro, darmos um jeitinho. E vamos caminhando por alguns espaços que não necessariamente são aqueles pelos quais nós deveríamos caminhar. E sempre nos recordamos da história de Sísifo, que faz parte da mitologia grega. Porque Sísifo era conhecido pela sua astúcia, era muito astuto, ele costumava enganar as pessoas, porque ele tinha uma rede de pessoas que lhe informavam a respeito dos acontecimentos. Então narra a mitologia grega, que em certa época, ele, como era o rei da cidade de Corinto, faltou água em toda a Grécia, porque Asopo, que era o deus das águas, estava procurando a sua filha Egina, que havia sido sequestrada. Então ele diz que enquanto Egina não retornasse, ele não despejaria novamente as águas sobre a Grécia. Então Sísifo, muito astuto, descobriu que quem havia raptado Egina havia sido Zeus, o grande deus do Olimpo. Foi lá e disse a Asopo: se eu lhe contar quem sequestrou você, devolve a água a Corinto? Ele diz imediatamente. Ele disse: pois foi Zeus. A água voltou, Corinto voltou a verdejar, e Zeus chamou Asopo e disse assim: está bem, fui eu mesmo que raptei sua filha, mas eu só devolvo ela se você me disser quem foi que lhe contou. Ele na hora disse: foi o Sísifo. Pois bem. Então Zeus resolveu mandar a morte para cuidar de Sísifo. A morte chegou, e como ele já sabia que a morte o pegaria, ele, muito astuto, quando ela se aproximou, disse assim: linda senhora, veja lá, chamar a morte de linda senhora, permita-me adorná-la com esse lindo colar,
Ela ficou toda envaidecida, a morte. Ele se aproximou, colocou um colar, mas ela não percebeu que tinha uma corrente que aprisionou a morte. Aí ninguém mais morria. Os deuses da guerra e da morte não tinham o que fazer. Então foram lá conversar com Zeus. E Zeus disse assim: bom, agora eu tenho que buscar Sísifo. E mandou agora Hermes, que era um dos deuses mais fortes do Olimpo. Quando Sísifo percebeu que não escaparia daquele personagem Hermes, ele diz à sua mulher: você não enterre o meu corpo, porque eu vou dar um jeito de voltar, porque eu vou até Zeus no meu eidolon, no meu perispírito, mas eu vou dar um jeito de voltar. Ele foi então no seu eidolon até Zeus, e Zeus então lhe aplicou aquele sermão, falou-lhe o que queria e até o que não queria, e Sísifo ouviu calado. Quando Zeus terminou, ele disse assim: pois bem, eu até concordo com tudo que o senhor tenha dito, mas o senhor é Deus e eu sou rei. O senhor não entende que eu devo receber as últimas homenagens pela minha morte? Zeus então ficou cabisbaixo, aqueceu com a ideia e disse assim: tá bem, você volta e receba as suas homenagens e retorne ao Olimpo. Sísifo desceu, retomou o seu corpo, pegou a sua mulher e fugiu de Corinto. Quando Zeus soube dessa história, disse assim: pois bem, eu agora vou mandar alguém atrás dele de quem ele nunca vai se evadir. Mandou atrás deles Cronos, que era o deus do tempo. O tempo passou e Sísifo desencarnou. Foi agora novamente ao Olimpo, agora já desencarnado, não tinha mais o que fazer. Então Zeus deu a ele um castigo, que era empurrar uma pedra morro acima e colocar essa enorme pedra no acume daquele morro. Ele então começava a sua tarefa, e narram os mitólogos que quando ele se aproximava do acume, a pedra lhe escapava da mão, rolava morro abaixo, e ele tinha que começar tudo outra vez. É o que acontece quando nós recomeçamos e tentamos com uma certa astúcia, empurrando a pedra de qualquer forma morro acima, a pedra das nossas dificuldades, dos nossos desafios, e quando não tomamos cuidado, ela cai. Temos que recomeçar a tarefa novamente. Então, quando nós conseguimos colocar a pedra lá no alto do acume, diz então Joana de Ângeles que nós não temos os nossos apegos, os nossos aprisionamentos. E ela então diz que nesse momento da autorrealização, nós transposta essa fase e detectamos as nossas metas, necessidades que se apresentam como fortes apelos para o nosso autodescobrimento, para a nossa interiorização, por cujos meios poderíamos conseguir a nossa autorrealização. Não transferimos mais responsabilidades. Porque quando nós falamos em responsabilidade, significa responder com habilidade. Isso é que significa responsabilidade. Nós já não transferimos mais, não buscamos os bodes expiatórios. Sabemos que tudo que nos acontece são decorrentes do nosso próprio julgamento, bom ou ruim. Porque não só acontecem as coisas más, as coisas boas acontecem e nós nunca percebemos. Como dissemos, Stevenson diz que quando fecha uma porta, abre 99. E nós ficamos olhando só para a porta fechada e nunca olhamos a porta aberta. Então diz Joana de Ângeles que nós devemos cuidar agora na nossa autorrealização para as nossas sensações e as nossas emoções. Porque segundo ela, a criatura humana é um grande feixe de sensações, resultado natural dos períodos primários da evolução, em trânsito para a realidade das emoções. O homem sensação é exigente, é possuidor. Se nós olharmos um pouco mais à frente, quando se fala das paixões, Allan Kardec, na questão 907, perguntou aos espíritos: uma vez que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Porque sempre nós dissemos que as nossas paixões são dissolventes, mas Jesus, ele se utilizava da compaixão, ele agia com paixão. Então Allan Kardec pergunta se no princípio dessas paixões, se ele seria mau. E os espíritos respondem, Allan Kardec diz que não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade. Sempre os nossos excessos, porque Jesus também havia dito: tudo que eu faço podeis fazer e muito mais, se tiverdes vontade. Ele agia com paixão e com vontade. O cuidado que nós temos que ter é com os excessos, porque Allan Kardec dizia que o que importa
O cuidado que devemos ter não é com o uso, mas com o abuso que fazemos das coisas. Então, as nossas paixões, na verdade, não são dissolventes, é o abuso que acaba sempre causando o nosso próprio mal. Então, se nós nos recordarmos dos comentários de Kardec, essa mesma questão, ele diz que a cura das nossas paixões poderá até ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará de resto, senão tomando o mal em sua raiz, quer dizer, pela educação. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer os homens de bem. Allan Kardec era um pedagogo, havia estudado com Pestalozzi, um dos maiores pedagogos contemporâneos da nossa história. E ele sabia da necessidade de educar os nossos sentimentos, de educarmos as nossas próprias emoções, a forma como nós transitamos de um lado para outro. Então Allan Kardec acaba concluindo que a educação é a grande chave do nosso progresso moral. Mas como é que nós nos educamos? 360 anos aproximadamente antes de Jesus, havia um conhecido orador na cidade de Atenas, que atendia pelo nome de Licurgo. Em certa ocasião, pediram a ele que fizesse ou realizasse uma oratória em torno da educação. Ele pediu 6 meses de prazo para que ele pudesse preparar, então, a sua oratória. Todos acharam meio estranho, porque Licurgo tinha uma facilidade de comunicação muito grande. Mas como se tratava exatamente dele, aqueceram com a ideia e deram-lhe o prazo. 6 meses depois, ele se apresentou no Areópago de Atenas, se fazendo acompanhar de alguns serventes e de 4 jaulas, 2 jaulas grandes e 2 jaulas pequenas. Sem que ele dissesse qualquer palavra, fez um sinal ao seu auxiliar, e o jovem abriu a pequena jaula, de onde saiu uma lebre branca saltitante por aquele areópago. Ato contínuo, ele fez um segundo sinal, de onde abriu-se uma jaula grande, de onde saiu o cão mastim napolitano. É aproximadamente o cão fila brasileiro, um cão enorme. Viu a lebre, saiu em direção dela, e diante do olhar chocado das pessoas, ela destroçou a lebre em pouquíssimos segundos. Todos ficaram chocados. O jovem foi, limpou, tirou aquela lebre destroçada, abriu a segunda jaula, saiu uma outra lebre branca como a primeira. Abriu a segunda jaula grande, saiu um novo cão mastim napolitano, que como o primeiro, vai em direção à lebre. Todos viraram os rostos para que não vissem mais aquela cena dantesca, mas ao contrário do primeiro cão, esse segundo se aproximou da lebre e começou a lamber. Empurrava com o nariz, daqui a pouco deitou-se no chão, a lebre pulava sobre ele e eles estavam brincando. Então Licurgo começa a sua peça de oratória dizendo: esses 2 cães são da mesma matilha. Eles foram alimentados da mesma forma. A única diferença entre o primeiro e o segundo é que esse último foi educado. Ele dizia então que a educação é a criação de hábitos. Se nós criamos bons hábitos, equivale a dizer que nós somos bem educados. Se nós criamos maus hábitos, equivale a dizer que nós somos então mal educados. Hoje a moderna psicologia diz que o nosso hábito é que gera o nosso caráter. Então se nós temos mau hábito, mau caráter, bom hábito, bom caráter. Cuidado então que nós temos que ter com a nossa educação, em especial com relação aos nossos hábitos mentais. Porque quando nós falamos a respeito desses hábitos mentais, nós temos que tomar cuidado, porque diz Joana de Ângeles que toda a nossa programação mental começa no pensamento. Desde que no pensamento está a diretriz de conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o futuro. Quando nós olhamos para esses aspectos do pensamento, o professor Emílio Mirey Lopes, psicólogo e psiquiatra, que acabou sua vida aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, escreveu obras memoráveis, uma delas chamada O Pensamento, em que ele faz uma análise antropológica do desenvolvimento do pensamento da criança, desde o pensamento pré-mágico, passando pelo pensamento mágico, logo depois o egocêntrico, o lógico e o pensamento cósmico. São partes das nossas próprias vidas. Passamos por esses períodos. O pensamento pré-mágico é aquele fragmentário, os homens da caverna, ainda não conseguimos a análise. O mágico é aquele que já comentamos, que quando chegamos à casa espírita e descobrimos que os espíritos conduzem as nossas vidas,
nós ficamos esperando que eles resolvam tudo. Quando nós falamos do egocêntrico, é o pensamento daquela linha imaginária proposta por Joana de Ângeles, do diafragma para baixo. O lógico é o do nosso raciocínio. Allan Kardec recomendava: passa tudo pelo crivo da razão, utilizar o nosso pensamento mágico. E o pensamento cósmico era de Paulo de Tarso: já não sou eu mais que vive, é o Cristo que vive em mim. Ou quando Jesus disse: eu e o Pai somos um em amor, e não em uma única entidade. Então nós temos que mudar os nossos hábitos mentais, colocar na gaveta que o Chico falava do nosso cérebro, que levou 250 milhões de anos para ser preparado, algo que sirva para que quando abríssemos essa gaveta, retirássemos dela aquilo que de melhor houver. Porque dizem os especialistas que nós não nos damos conta, mas realizamos aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. E não adianta ficar contando, porque eles vêm automaticamente. Mas diz o Dr. Augusto Cury que tem alguns que sofrem de SPA. É a síndrome do pensamento acelerado. São aqueles que vivem agitados, devem pensar umas 120 mil vezes por dia, aí não dá para contar mesmo. Então nós temos que olhar para esses aspectos do nosso pensamento. Então nós vamos recorrer a um psicólogo norte-americano que escreveu, o Dr. Carl Urban, a respeito do pensar, da forma como pensarmos. E ele começa dizendo que a vida não é fácil. Ótima descoberta desse psicólogo. E ele narra até a própria história daquele que nós conhecemos como o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado, que descobriu as chamadas 4 verdades. E a primeira delas é exatamente: a vida é sofrimento. Então a vida não é fácil, mas nós podemos, utilizando-se da nossa capacidade de pensar, mudarmos, ou pelo menos parcialmente, muitas dessas estruturas. Ele diz que a primeira coisa que devemos fazer é pensarmos com a mente aberta. O que é que significa pensar com a mente aberta? Não adianta abrir a cabeça, às vezes nós dizemos, né? Não adianta abrir a cabeça e colocar coisas lá dentro. É nós estarmos preparados para aquilo que a vida puder nos ensinar. Se nós nos recordarmos, por exemplo, Sócrates, certa ocasião diz que perguntaram a ele: Sócrates, por que é que dizem que você é o homem mais inteligente de Atenas? E ele respondeu: porque deve ser que aqui em Atenas o único homem que sabe que nada sabe sou eu. Então veja a simplicidade, estar sempre aberto para novas perspectivas, novas ideias. A segunda tese do Dr. Urban é: pense por si mesmo. Porque às vezes nós pensamos pelos outros, pela cabeça dos outros, como diz o brocado popular. A pessoa faz e nós fazemos iguais. Nós temos Roberto Carlos clone, não é? São pessoas que imitam Roberto Carlos. Elvis Presley não morreu. Meu Deus, há quantos anos as pessoas imitam Elvis Presley? Perde a sua própria personalidade, não pensa por si mesmo a dificuldade que tem. E a última proposta dele é: pense de modo construtivo. E ele mesmo questiona: se eu pensar de modo construtivo, vou resolver meus problemas? Não, mas é melhor pensar bem do que pensar mal. Se nós nos recordarmos daquela figura sensacional do Chico Xavier, ainda ontem assisti novamente o filme As Vidas de Chico Xavier, é fascinante, eu nunca deixo de me emocionar naquele filme. Mas há alguns momentos que não são retratados, e logo no início do filme eles já dizem que é impossível retratar a vida de alguém durante todos os dias de uma vivência de 90 e tantos anos. Mas há alguns momentos não retratados no filme que nos chamaram a atenção. E uma delas é uma época em que o Chico teve um problema cardíaco muito grave. E ele começou a pensar que ele iria desencarnar, que ele estava praticamente condenado à morte. E ele estava no fundo da sua casa, da casa da sua irmã, na escada da cozinha, e pesaroso e pensativo. Aí lhe apareceu o Espírito Emmanuel. Ele disse assim: Emmanuel, eu sabia que eu ia morrer hoje. Você vai me receber, não é? Emmanuel disse: ele não posso, tem outro compromisso. E foi embora. O Chico ficou desesperado, disse assim: e agora? O que é que eu vou fazer, o Emmanuel? Aí apareceu Sheila, e disse: graças, Sheila, eu sei que eu vou morrer hoje, você vai me receber? Ela disse: Chico, não posso, eu tenho compromisso com o Emmanuel. E foi embora. Ele ficou mais desesperado ainda. Apareceu o Dr. Bezerra de Menezes. Ele falou: Dr. Bezerra, dá para o senhor receber essa besta que vai morrer hoje?
Dr. Bezerra disse, bom, eu não sei porque na última encarnação fui médico e não veterinário, mas vamos ver o que eu posso fazer. Ele não morreu, ficou bem, viveu até os 92 anos e esbanjando saúde. Não era saudável, mas esbanjava saúde. Nunca mais pensou de modo destrutivo, pensava sempre de modo construtivo. Então nós temos que olhar para essa grande capacidade da nossa arte de pensar. Porque diz Joana de Ângeles, então, que pensar bem ou mal é uma questão de hábito. A arte de pensar, se nós bem analisarmos, é uma das mais complexas expressões do ser humano. Se nós olharmos para a história, Sócrates, como recordamos agora há pouco, ele pensando, descobriu uma nova forma de conhecermos a nós mesmos, porque ele viu que estava estampado no templo de Apolo, no portal de Delfos, no templo de Delfos, no portal de Apolo, a frase, homem, conhece-te a ti mesmo. Não foi ele que cunhou a frase, mas ele pensando deu a ela um sentido moral. Platão, que assim como Sócrates, Allan Kardec acredita na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução também dessa beleza chamada cristianismo, pensando lá no seu jardim de Academos, ele descobriu o mundo das causas, o mundo causal. Então esses nobres pensando, como Jesus pensando o tempo todo, deu-nos uma história tão bela que dividiu a história, antes dele, depois dele. Allan Kardec pensando, descortinou essa beleza do mundo espiritual, esse mundo de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Então pensar bem ou mal é uma questão de hábito. Então diz Joana de Ângeles que conforme o direcionamento desse pensamento, manifesta-se no mundo das formas a sua realização. Da forma como nós pensamos. Há um livro do Ernesto Bozano que chama-se Pensamento e Vontade. Ele narra um episódio que aconteceu junto a um médium que ele conhecia, que chamava-se Vincent Tournay. Era um jovem francês, e que, em certa ocasião, recebeu nas portas da sua casa um vendedor de livros. E esse vendedor era de origem católica e queria lhe vender livros católicos. Então ele disse a ele que não compraria porque ele era espírita e estava agora lendo as obras espíritas, do Livro dos Espíritos e etc. O jovem que estava vendendo o livro começou a incendiar-se diante do diálogo e começou a dizer a ele que eram coisas de Satanás e etc. Todas aquelas degradações lamentáveis que aquele período eram bastante típico e que algumas vezes nós ainda, na nossa época, começamos a ouvir outra vez. Mas naquele período a discussão começou a agravar-se, e Vincent ficou com aquela ideia satânica na cabeça. O jovem foi embora, porque é daquelas discussões que não leva a nada, ninguém acaba contribuindo com nada. Ele retornou para dentro, deitou-se no sofá e teve um rápido lampejo de um sono, e quando ele acordou, como ele era médium e clarividente, ele viu o personagem de um Satanás, naquelas formas de chifre, rabo, etc e tal, pé de bode. Ele falou, completo, na sua frente. Ele se espantou, ele disse assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Será que o rapaz estava certo? Aí o espírito que ele apareceu disse assim, meu filho, isso é da tua própria projeção mental. Desfaça a tua projeção mental. E ele então começou a orar, e aquilo quebrou-se como se fosse um monte de espelhos. Ele disse assim, a minha projeção mental é que levou a pensar a respeito daquilo. Então diz Joana de Ângeles que o nosso pensamento é que manifesta-se nas formas. Quando nós pensamos, nós damos forma àquilo que pensamos. E de certa forma, acabamos muitas vezes nos prejudicando. Se nós pensamos mal, nós vamos criar coisas insatisfatórias. Quantas vezes nós lemos nos pequenos gibis, nas pequenas obras, literaturas infantis, que quando uma pessoa está zangada, parece um balãozinho em cima cheio de nuvens, ou aqueles raios na cabeça das pessoas. É incrível como nós conseguimos reproduzir, às vezes, alguns acontecimentos de uma forma tão simples e de uma maneira tão real. Então, o cuidado que nós temos que ter. Então, diz Joana de Ângeles, complementando, que esses aspectos que falam a respeito do nosso pensamento é a educação.
porque essa educação do pensamento é relevante, torna-se fator essencial para enfrentamento dos nossos desafios e encontro das soluções que são necessárias à nossa vida saudável. Então, recordando Cartola, não é? Para que chorar e sim sorrir diante das nossas próprias vidas? Nos recordarmos que, de fato, durante esse grande processo chamado vida, nós passamos por desafios, mas também podemos encontrar soluções. Recordamos daquela proposta de Ruth Stout, que quando estivermos com o pensamento envolvido em coisas que não devemos, coloquemos-nos no meio da sala e olhemos para a janela da tristeza e para a janela da felicidade. Optemos pela janela da felicidade, sem nos esquecermos que pode ter alguém que esteja na janela da tristeza necessitando do nosso amparo, ou que estiquemos a mão em momento de caridade, auxiliando a todos nós. Que Jesus, o Mestre, o homem que teve grandes desafios e encontrou todas as soluções através da misericórdia e da compaixão, possa ser sempre aquele cujas pegadas nós possamos seguir para que a nossa vida se dê em abundância, como Ele mesmo propunha. Que Jesus, o Mestre, nos abençoe e nos conceda sempre muita paz nos nossos corações.